Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas afinal de contas, o que é o pecado? Com quem começou o pecado? E quais são as consequências do pecado para as nossas vidas? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o irmão Edval Filho e hoje estaremos estudando a lição de número 3 na Sala dos Jovens, que vem com o tema A Realidade Bíblica do Pecado. Então, seja muito bem-vindo, prepara aí a tua Bíblia, a tua revista, o teu café, tua caneta, marca-texto, enfim, aquilo que tu desejar aí para os teus estudos. Vem com a gente, porque essa lição está uma bênção de Deus, tá bom? E antes da gente começar essa lição, eu já vou passar aqui a nossa lista de presença. Nossa lista de presença, que já tem virado aí uma rotina aqui nos nossos vídeos, que é você deixar aqui nos comentários o seu nome e de onde você está nos acompanhando, tá bom? Eu fico muito grato por todos os comentários que eu tenho recebido de todo o Brasilzão aí afora e eu fico muito feliz por cada irmão e cada irmã que tem participado e tem comentado nos nossos vídeos. Na lição de hoje, estaremos estudando a lição 3, da data do dia 21 de abril de 2024, sobre o tema A Realidade Bíblica do Pecado. Que me chama a atenção é essa imagem, né? Que é um rapaz com essa algema, né? E quando ele está lendo a palavra do Senhor, ele se torna livre, né? E o pecado justamente faz isso com a gente. Ele nos prende, ele nos aprisiona, mas a palavra do Senhor, ela nos liberta. Então, estaremos estudando sobre essa temática. E eu já quero te pedir perdão aí pela minha voz, estou um pouquinho enfermo, mas estaremos aqui em nome de Jesus, gravando esse vídeo até o final, para a glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23, nosso texto principal. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém tem a oportunidade de dizer que não é um pecador, né? A própria palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque está mentindo. Então a palavra do Senhor é bem clara. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Roma, nesse capítulo 3 que nós estamos lendo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resumo da lição diz o seguinte: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Nossos objetivos de hoje é compreender o que é o pecado, respondendo à pergunta do início do vídeo, conscientizar das consequências do pecado e mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Texto bíblico em sala, Romanos 3, capítulo 9 ao versículo 18. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e os seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então é isso, queridos. Estaremos estudando sobre esse texto e trazendo essas indagações, né? O que é o pecado, quais as consequências do pecado, onde começou o pecado, com quem começou o pecado. Na nossa introdução, ele diz o seguinte: uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal. Porque a nossa natureza pecaminosa, né? Nós fomos gerados no pecado e nascemos com essa natureza pecaminosa, tendenciosa ao erro, tendenciosa ao pecado, tendenciosa a fazer o que desagrada a Deus. Então, é um ensino do cristianismo, né? Nós aprendemos pela palavra do Senhor que a natureza humana, nosso homem carnal, ele é totalmente avesso
ao que é de Deus, o que é a vontade de Deus, mas quando a gente, já que estamos falando sobre jornada, sobre caminho, sobre trilhar a caminhada cristã, sobre o padrão de uma vida cristã, na Revista dos Adultos a gente sempre fala sobre isso. Quando a gente toma a decisão de aceitar a Cristo, de receber a palavra do Senhor, a gente começa a ter uma vida com Deus e a gente começa a trilhar aí uma caminhada fazendo a vontade do Senhor. Mas enquanto a gente não toma essa decisão, como no decorrer da lição nós vamos perceber que vai falar do período, do tempo da ignorância, Todo ser humano, antes de aceitar a Cristo, ele tem esse tempo da ignorância. No ponto 1, ele vai dizer o que é o pecado. Conceitos extras bíblicos sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento no entendimento humano. Obscurecimento no entendimento humano. Isso significa que qualquer coisa que lhe seja dita e que corresponda a uma reprovação por seus atos errados poderá ser intelectualmente rechaçada. Há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se oprimidos estiverem livres dessa opressão, não cometerão o pecado. Ou seja, existe um grupo de filósofos, de pessoas intelectuais que acreditam, que entendem que o pecado é uma questão de grupo social, que é imposto ali para aquele grupo. E a partir do momento que aquela pessoa sai desse grupo, ela perde essa opressão, ela sai dessa opressão e ela não é mais obrigada, vamos dizer assim, a praticar determinadas atividades, e entendendo eles que o que gera esse, entre aspas, pecado para eles é justamente essa opressão na vida das pessoas, como ele acabou de falar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Há uma corrente filosófica que defende ser o pecado um mecanismo de opressão. Ou seja, eles acreditam, eles entendem que o pecado é um mecanismo de opressão. É um grupo de pessoas que oprime aquele grupo, e aquelas pessoas daquele grupo têm que exercer aquelas atividades para não cometer o pecado. Aí ele diz mais: de tal forma que, se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, ou seja, saírem desse grupo, não cometerão pecado. Isso na visão desses filósofos. Outra corrente ensina que ações como a violência e o desajuste sexual não têm uma origem espiritual, e sim material. Pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Já é outra visão, Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual. Pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra esse Deus, também não deveria existir. Na prática, a sociedade de nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatido. Dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto e as ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as coisas espirituais. Então, aí é o ponto 1, os conceitos extras bíblicos sobre o pecado. No ponto 2, nós vamos falar sobre o conceito bíblico do pecado. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Se na visão desses filósofos, de algumas pessoas, de alguns pensadores, o pecado é uma opressão de um grupo, já no conceito bíblico, o pecado é uma rebeldia contra Deus. E a gente vai entender no decorrer da lição que o pecado também é você errar o alvo, No decorrer da lição a gente vai ver sobre isso, mas eu tenho certeza que você já deve ter escutado sobre o pecado ser errar o alvo. Mas vamos seguir aqui. Segundo o dicionário Wycliffe, pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça. Com base nos princípios revelados, a expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo. Pronto. É uma expressão mais utilizada, sobre o pecado, é errar o alvo.
Ou seja, ter na sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que tivesse em mãos um arco e uma flecha, ou mesmo uma funda e não conseguisse atingir o alvo à sua frente, ou porque este estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha ou a pedra não mirou de forma correta. Na prática, tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus. É esquecer-se de Deus. Um conceito bíblico também do pecado é esquecer-se de Deus. E essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Quando nos esquecemos do Senhor e transgredimos a sua lei, nos colocamos contra ele e seus mandamentos. Davi exemplifica bem que os escritores sagrados tinham consciência da existência do pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3. No ponto 3, a origem do pecado. Então, nesses dois primeiros pontos, nós falamos sobre o conceito extra-bíblico, o conceito bíblico, e agora nós vamos ver onde se originou o pecado. É natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde objetos e grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus, e nós também. Ocorre que uma de suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo, e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. Então tá aí, ó. A origem do pecado em Satanás, né? Ele vai dizer aqui, ó, o profeta Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, uma profecia também atribuída a Satanás, lá em Ezequiel 28:15, essa profecia também é atribuída a Satanás, diz que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A origem do pecado foi com Satanás. Mas só para a gente objetivar aqui. Primeiro ponto, nós falamos sobre os conceitos extras bíblicos do pecado. O segundo ponto, os conceitos bíblicos, que é esquecer-se de Deus, errar o alvo. E agora falamos sobre a origem do pecado que se originou em Satanás, quando ele resolveu ser semelhante a Deus, queria colocar o seu trono acima de Deus e ele foi expulso do céu, né? Vamos aqui para o ponto 2, tópico 2. Mais uma vez eu quero pedir desculpas aos irmãos aí pela minha voz, estou um pouco ofegante, garganta tá muito ruim. Mas se você tá gostando do vídeo, deixa a tua curtida, isso contribui bastante. Deixa a tua curtida aí e vamos junto. Vamos junto que vai dar tudo certo. Ponto 2. As consequências do pecado. Subtópico 1, o homem foi criado bom. Segundo as escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham consciência do mal. O homem e a mulher não tinham consciência do mal. Em Eclesiastes 7:29, diz que Deus fez ao homem reto, mas, mesmo tendo sido criado sem imperfeição alguma, o homem cedeu à tentação. Aí entra a questão, né? Ser tentado é pecado? O que você acha? Deixa nos comentários aí. A partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás, o homem passou a ser mau. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Gênesis 3 nos conta que Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus lhe havia vedado, mas que eles mesmos, convencidos por Satanás, comeram da árvore. Vamos voltar aqui nesses pontos aqui que eu gosto muito de marcar, como vocês que já acompanham meus vídeos, percebe que eu gosto muito de destacar, sublinhar, e eu faço sempre isso nas minhas leituras, né? Inclusive, até indico a você, faça isso nos seus estudos, nas suas leituras, que é muito bom. Mas vamos voltar aqui, ó. O homem e a mulher não tinham consciência do mal, ou seja, eles eram inocentes. Seu estado era de inocência na criação, né? Deus criou o homem perfeito, criou a mulher, e eles eram perfeitos, sem pecado, inocentes. Só que na frente aqui ele vai dizer que ele cedeu à tentação. E eu fiz uma pergunta para vocês, e aqui eu já vou responder a pergunta. Ser tentado não é pecado. Agora, você cair na tentação, aí é pecado. Que foi justamente o que aconteceu com o homem no jardim. Ele caiu na tentação, ou seja, ele cedeu à tentação. E aí ele pecou. Aí ele fala aqui mais na frente. Ele usou da liberdade que tinha para desobedecer
a Deus. Aí aqui a gente entende que nós somos livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres, livres do pecado, livres para adorar, livres para servir. E como nós temos usado essa liberdade? O que chama a atenção é que muitas vezes tem pessoas que é livre, mas que quer se aprisionar a alguma coisa. Como é que pode? Jesus já libertou essa pessoa, Jesus já transformou, já tirou as algemas, como nós vimos no início, na imagem, mas a pessoa quer porque quer ser presa a alguma coisa, alguma atividade, alguma ação, algum pensamento, algo que lhe aprisiona. Então isso é complicado. Aí no final ele diz, convencidos por Satanás, comeram da árvore. Outra coisa que chama muita atenção, Satanás ele não ele não obrigou a mulher e ao homem a comerem da árvore. Pelo contrário, ele só convenceu. Foi um poder de persuasão, foi um poder de convencimento para aquela mulher e depois ela passa para o seu esposo. Então a gente precisa ser muito atento com relação a isso. Por isso que eu repito, ser tentado não é pecado. Agora, ceder, cair à tentação, sim é pecado. Então eles foram convencidos por Satanás a comerem daquele fruto que Deus havia dito que não era para eles comerem, mas eles comeram usando da sua liberdade para pecar contra Deus. O ponto 2, degradação da raça humana. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante para que você possa receber todos os nossos conteúdos aqui do canal. Degradação da raça humana. A humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem uma iniquidade. Eu falei, se eu não me engano, foi na revista dos adultos, que tinha um ponto que falava de Paulo quando ele vai para a ilha de Malta, né? Acontece o naufrágio, eles conseguem sobreviver e na ilha de Malta, uma cobra, uma serpente, vai lá e pica, né? O apóstolo Paulo, e ali aquelas pessoas ali daquela região, na sua consciência, eles entendem, esse homem fez alguma coisa de errado, porque os deuses, né, as divindades, enfim, está punindo ele, porque depois dele sobreviver a um naufrágio, agora ele ser picado por essa serpente, só pode ter feito alguma coisa errada. E é justamente isso aqui que se encaixa nessa história que eu estou falando. Porque a humanidade pode negar a existência do pecado, mas ela não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem a iniquidade. Porque na nossa consciência a gente consegue perceber. Por mais que ele está dizendo aqui, por mais que tem pessoas que neguem a existência do pecado, mas na sua consciência ela entende, poxa, vacilei, falhei, errei. Se eles buscaram ser parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal, logo perceberam que a decisão que tomaram, e citados por Satanás, lhes mostrou que o mal que desconhecia agora lhe dominava. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromissos, doentes e insatisfeitos com o que possuíam. Criaram deuses para si e os adoraram, e nesses cultos desagradaram a imagem e semelhança que tinha de Deus em si. Aqui ele vai falar justamente das consequências, né, do pecado. Quais são as consequências do pecado? Aqui tem algumas. Homens violentos. Aí a gente vê aí guerras, homens, como está escrito na palavra do Senhor, né? Pai matando filho, filho matando pai, uma confusão no meio do mundo, como diz aqui no Ceará, guerras. A gente está vendo aí o conflito em Israel, né? Israel, infelizmente, já é sempre bombardeada, mas graças a Deus tem a sua tecnologia super avançada de proteção, mas existem aí as guerras, existem aí os conflitos, que é justamente consequência do pecado. Aí homens gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromisso, doentes e insatisfeitos com o que possuíam. Criaram deuses para si e os adoraram. Outra consequência do pecado. Os homens criam deuses para si, idolatram esses deuses e, infelizmente, é só desgraça para essas pessoas. No ponto 3, ele vai nos falar sobre a degradação do mundo em que vivemos. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ela vive. Questões como alterações climáticas, poluição e alterações na produtividade dos alimentos têm sua origem e efeito do
pecado. Ou seja, irmãos, o pecado, ele gera consequências até na natureza, né? As poluições, as catástrofes. Tudo consequência do pecado. É triste, né? O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana, seja por força de ações ou seja por omissões. O descaso que o ambiente tem em que vivemos nos mostra o quanto nos afastamos de Deus e de sua criação. Mesmo a terra prometida pelo Senhor a Moisés e ao povo foi alvo desse descaso. Quando Deus falou para Moisés, né, quando eles chegassem na terra, possuíssem a terra, eles iam ter um ano todinho de descanso, né? Que era o 7º ano que a terra ia descansar do plantio, de toda dessa produtividade. Só que até isso eles deixaram de lado e não obedeceram à lei do Senhor. Era justamente o sábado do Senhor, né? No 7º ano. A lei de Moisés designava que a terra deveria descansar no 7º ano, após ter sido lavrada e as colheitas realizadas. Mas até isso, o povo desobedeceu. E por último, consequências para quem comete o pecado. Outra consequência é a morte física e a morte espiritual. Após criar Adão e colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse. Por ter dado mais ouvidos ao que Satanás lhe disse, e tendo desobedecido a Deus, o homem e a mulher se sujeitaram à morte, o fim da existência física. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. Vemos aqui o que a teologia cristã chama de solidariedade. A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos aos seus descendentes. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É outra consequência, né, do pecado ter entrado no mundo é a morte física e a morte espiritual. O ponto 2, a perdição eterna. Meu Deus, misericórdia, Senhor. A perdição eterna se dá justamente após a morte física. Fim da existência do ser humano e restar-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida. Marca isso aqui, ó. Quem se esqueceu do Senhor nesta vida, a consequência é a morte eterna, a perdição eterna. Com todo respeito, mas não existe questão de purgatório, não existe missa de 7º dia, não existe isso. Se esqueceu-se de Deus nesta vida, por isso que eu destaquei aqui 2 vezes, nesta vida, a consequência é a morte eterna, a perdição eterna. Que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho. Não se arrependeu e não aceitou a mensagem do Evangelho. Ou seja, o ponto de partida, sempre a gente vai falar nisso, né? Essas lições têm sido interessantes por conta disso. Tanto a dos adultos como a dos jovens. Inclusive, vou deixar a dos adultos no card e no final desse vídeo para você também assistir, porque está uma bênção. A lição 3 dos adultos, meu amigo. Se eu fosse você, eu não perderia jamais, tá? Uma bênção para a glória de Deus. E se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não aceitar o Evangelho, é perdição eterna, irmão. É o que está escrito na palavra do Senhor, a gente não pode fugir disso. Não existe outra mensagem, não existe outra verdade, não existe o meio termo. Estava até conversando com um amigo hoje sobre esse evangelho que tem sido pregado, né? Infelizmente, nas redes sociais, no YouTube, enfim, nas plataformas digitais, esse evangelho mel, esse evangelho doce, esse evangelho fácil, esse evangelho que Deus é contigo, esse evangelho tapinha nas costas, esse evangelho que não, tá tudo bem, continue assim porque tá beleza. Não existe isso, irmãos. Ou é ou não é. Então, se ele está dizendo na palavra do Senhor que eu preciso me arrepender, que eu preciso aceitar Cristo como meu Salvador, reconhecer que sou pecador, se afastar do velho homem, se afastar das coisas do mundo, buscar a palavra de Deus. Então são tudo instruções bíblicas para que eu possa morar com Deus nos céus, que é justamente o tema da lição 3 que você vai daqui a pouquinho assistir da sala dos adultos. Para a gente concluir, vai nos dizer o seguinte: a fé cristã nos ensina que o pecado existe,
que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam tirar do ser humano a responsabilidade de seus pecados, maldades e das consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 4, com o tema A Realidade Bíblica da Salvação. E eu já te convido a estar conosco. Você que chegou até o final, muito obrigado pela sua presença. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal para você receber todos os nossos vídeos e curte esse vídeo e, se possível, compartilha com os teus amigos, familiares, os irmãos da igreja, para que eles também possam ser edificados através dessa palavra. Eu vou te deixar com esse vídeo aqui para que você possa assistir a lição 3 dos adultos, que está uma bênção, o céu, o destino do cristão. Vem lá, vai lá que eu te espero lá, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.